Muita gente passa a vida inteira tentando ser aceita, mas nunca descobre quem realmente é. Talvez essa seja uma das maiores dores da alma. Viver tentando corresponder às expectativas dos outros, enquanto lá no fundo existe uma identidade que Deus já escreveu sobre você, mas que ainda não foi totalmente revelada. Porque quando uma pessoa não sabe quem é, qualquer rejeição destrói. Qualquer crítica paralisa e qualquer abandono a faz acreditar que perdeu seu valor. Em Gênesis 37, na história de José do Egito, nos ensina algo muito profundo. Quem conhece sua identidade em Deus não negocia sua essência em dias de dor. Ele foi traído, vendido, humilhado, esquecido, mas nunca deixou que as circunstâncias definissem quem ele era. E talvez hoje Deus esteja tentando te lembrar exatamente isso. Você não é o que fizeram com você. Você é aquilo que Deus declarou sobre você. Tem gente que acha que propósito começa quando tudo melhora, mas a Bíblia quase sempre começa no processo. José descobriu sua identidade antes de chegar ao trono. Davi foi ungido rei quando ainda cuidava de ovelhas. Gideão se via pequeno, mas Deus já o chamava de poderoso guerreiro. Isso é muito forte, porque Deus não olha para a sua condição atual. Ele olha para aquilo que você pode se tornar quando decidir acreditar no que Ele disse. E sabe o que mais destrói as pessoas hoje? Não é a falta de talento. Não é a falta de oportunidade, é viver carregando identidades que nunca foram suas. Tem gente tentando ser forte o tempo todo porque nunca se sentiu protegida. Tem gente vivendo cansado porque está sustentando personagens que Deus nunca pediu para sustentar. Deus quer quebrar exatamente isso dentro de você, porque quando você viver dependendo da aprovação das pessoas, vai continuar emocionalmente preso. Mas quando você entende quem é em Deus, algo muda dentro de você. Você para de implorar reconhecimento para correr atrás de lugares onde precisa diminuir sua essência para caber. Para de negociar seus valores para não perder pessoas. José poderia ter se tornado amargo, poderia ter usado a dor como desculpa, poderia ter desistido de Deus no meio do processo, mas ele escolheu permanecer fiel à identidade que carregava. E é isso que separa pessoas comuns de pessoas que deixam legado. Elas entendem que o processo não veio para destruir, veio para revelar quem realmente são. Muitas pessoas querem viver promessa, mas não querem passar pelo processo que constrói a identidade. Quer trono, mas foge da prisão. Quer reconhecimento, mas não suporta o silêncio dos bastidores. Só que existe algo que você precisa entender. Deus não está atrasado na sua vida. O processo não é abandono. O silêncio não é ausência. E as dores que você enfrentou não anulam aquilo que Deus falou a seu respeito. Talvez você ainda não esteja onde gostaria, mas isso não significa que Deus esqueceu de você. José passou anos sendo preparado, sem entender tudo o que estava acontecendo, até perceber que cada dor estava moldando alguém capaz de sustentar aquilo que Deus entregaria. Me responda, quem você seria se parasse de viver pela opinião das pessoas e começasse a viver pela identidade que Deus já liberou sobre você? Quantas escolhas mudariam? Quantos ambientes você deixaria? Quantas dores deixariam de controlar a sua vida? Porque no final, a grande batalha não é sobre vencer na vida, é sobre não perder sua essência no caminho. E talvez Deus tenha permitido você assistir esse vídeo para te lembrar que existe uma identidade mais forte do que a dor que você viveu. Existe um propósito maior do que as rejeições que você enfrentou. E existe uma versão sua que ainda vai florescer quando você parar de buscar aprovação humana e começar a buscar intimidade com Deus. E talvez depois de tudo que você ouviu hoje,
a pergunta mais importante não seja o que eu faço da minha vida, mas sim quem eu me tornei por causa das dores que eu vivi. Porque muita gente perdeu a própria essência tentando sobreviver. Se adaptou tanto às feridas, às rejeições, às humilhações, que já nem lembra mais quem era antes da dor. Mas Deus não te criticou para viver carregando máscaras emocionais. Ele não te chamou para viver mendigando amor, a aprovação ou reconhecimento. Existe uma identidade original dentro de você que ainda está viva, mesmo depois de tudo. José passou pela traição, pela injustiça, pelo abandono e pelo silêncio. Mas nenhuma dessas dores teve o poder para roubar aquilo que Deus havia colocado dentro dele. E é isso que eu quero que você entenda hoje. O processo pode até ferir você, mas não pode destruir aquilo que Deus decidiu que você será. O problema é que muita gente entrega a própria identidade para quem a machucou. A rejeição vira identidade, o abandono vira identidade, o fracasso vira identidade. Mas Deus está dizendo hoje, isso aconteceu com você, mas não define quem você é. Talvez você esteja cansado emocionalmente, vivendo uma fase em que tudo parece confuso, pesado e silencioso, mas existe algo muito poderoso acontecendo enquanto você permanece firme. Deus está formando uma estrutura emocional, maturidade espiritual, força interior para suportar aquilo que você tanto pediu em oração, porque promessa sem estrutura vira peso. Então hoje, pare de correr atrás de lugares que exigem que você diminua sua essência para ser aceito. Pare de lutar para convencer pessoas do seu valor. Pare de carregar culpas, vergonhas e dores que Jesus já levou na cruz. Você não nasceu para viver preso ao que fizeram com você. Você nasceu para florescer, curar, amadurecer e viver o propósito que Deus escreveu antes mesmo da sua dor existir. Se essa mensagem falou com você, escreve aqui nos comentários. Eu preciso descobrir minha verdadeira identidade. Eu quero ler seu comentário, caminhar com você nessa jornada de cura, propósito e transformação. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, ativar as notificações para continuar comigo, porque essa é a primeira camada daquilo que Deus ainda vai revelar dentro de você. Deus abençoe a sua vida.